Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso espaço virtual voltado para a inteligência aplicada à educação e à evolução. Hoje nós vamos gravar a nossa aula de ligação covalente dativa, já que as últimas aulas nós estamos falando de ligações químicas, né? E uma das ligações importantes na química moderna aí, que é a ligação covalente dativa. Primeiramente, eu quero deixar claro, alunos, que não são todos os elementos da tabela periódica que fazem ligação dativa, tá certo? Então, existe uma condição essencial, tá, para que o elemento faça ligação dativa, covalente dativa, e essa condição essencial nós vamos discutir aqui. Primeiro, nós vamos mostrar, né, todos os elementos, as distribuições em elétrons por orbitais, e você vai entender o porquê estudamos orbitais, a importância dele para essa ligação. Para esse tipo de ligação, tá certo? Então, antes de você começar a assistir essas aulas, né? Essa aula, dê um like nos nossos vídeos, se inscreve no nosso canal, compartilhe com os amigos, tá certo? Comentários e sugestões serão bem-vindas, ok? Então, vamos lá. Bom, então, alunos, dando início à nossa aula, eu fiz um esquema ali, tá? Das configurações eletrônicas da camada de valência de cada um dos grupos dos elementos representativos, né? Levando em consideração o grupo 1A, 2A, 3A, 4A e 7A da tabela periódica. E nós vamos distribuir esses elétrons, né, via orbitais e emparelhar esses elétrons na distribuição dos átomos na última camada, para vocês entenderem o porquê que determinados elementos fazem ligações dativa, covalente dativa e outros não. Tá certo? Então vamos começar, ó. Por exemplo, grupo 1A da tabela periódica, certo? Nós vamos trafegar na tabela no segundo período, tá? Então você pega lá, você tem o primeiro período hidrogênio e hélio, aí a gente vem com lítio, berílio, boro, o carbono, nitrogênio, oxigênio e flúor, tá? São os caixa alta lá da tabela periódica, lá em cima, correto? Então vamos lá. Aqui nós temos como representação esse elemento aqui, ele tem um orbital, correto? Grupo, ele tem subnível mais energético S, um orbital, um elétron desemparelhado. Como nós estamos falando do segundo período, o representante é o lítio, tá? Então, o lítio vai ter esse elétron aqui, ó, desemparelhado aqui na última camada. Então, ele vem com uma camada K com 2 elétrons e a camada L, 1 elétron. Maravilha, né? Então, ele tem aqui, né, esses elétrons aqui na camada L, S1, um elétron. Maravilha. Aí nós vamos com grupo 2A da tabela periódica, correto? O que nós temos no grupo 2A? Nós temos um elemento com subnível mais energético S2, então ele vai ter esses 2 elétrons aqui. Aqui já está emparelhado, ó. Então eu tenho como representante o berílio. Pode olhar na tabela aí que tem o berílio, com um elétron aqui e outro elétron aqui, certo? O berílio, ele vai ter lá como representação de camadas, camada K com 2, L com 2, número atômico 4 elétrons no total, correto? Maravilha, dando sequência. O grupo 3A, ele já vem com S2P1, e sendo P1 subnível mais energético, agora apareceu um subnível P aí. Então ele vem com um orbital S, subnível S, e vem com um orbital P, ó. Tá vindo aqui com o orbital P. O orbital P, vocês sabem que são 3 quadradinhos. Lembra da nossa aula lá de orbitais? Ó, aqui esses 2 elétrons estão emparelhados. Esse aqui não. Então esse aqui vem desemparelhado aqui, ó. Maravilha, né? Então o representante aí, berílio, é o boro. São 3 elétrons. 1, 2, 3. E aí? K vai ser 2, L vai ser 3. 2 mais 1, 3 na camada de valência 2 e 3. Maravilha, né?
Continuando. Ô, professor, mas há necessidade de fazer tudo isso outra vez? Sim, você vai entender por quê. Vamos lá. E agora? Agora nós temos um quadradinho com 2 elétrons, subnível S, tá aqui. Por que S e P? Porque estão todos na mesma camada, tanto o subnível S e o P está na 4ª camada, então tem que representar os dois, correto? E aqui, ó, eu tenho 2 elétrons desemparelhados, o primeiro emparelhado e o segundo desemparelhado, família do carbono. Então o representante aqui é o carbono com 4 elétrons, ó. 1, 2, 3, 4. E aí, ele vem com K igual a 2 e L igual a 2 também, né? A 4, perdão. Segunda camada L, 4 elétrons. Esses 4 elétrons é aqui, ó, tá? Primeira camada, segunda camada, nós estamos trafegando a tabela periódica no segundo período, então são 2 camadas eletrônicas. Maravilha, né? Pessoal, se vocês não sabem isso, tem que assistir às aulas anteriores de química. Nossa, onde a gente fez distribuição por orbital, a gente fez as configurações, distribuições por camadas, classificamos os elementos de acordo com a posição na tabela periódica e tudo mais, tá certo? Então vamos lá. Agora aqui, ó. Aqui, subnível SP3, S2, P3, quinto, grupo 5A da tabela, 2 mais 3, 5, última camada, quinta camada, 5 elétrons. Como que vão se distribuir esses 5 elétrons, professor? Família do nitrogênio, olha lá, ó, 2 elétrons emparelhados, correto? E aqui 3 elétrons desemparelhados. O representante é o nitrogênio. Olha lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, ó um parzinho aqui, ó, agora começou a emparelhar, tá? Correto? Maravilha. Então eu tenho aqui K igual a 2 e L igual a 5 elétrons. Esses 5 elétrons são exatamente esses elétrons aqui que estão nos orbitais. Correto? E aqui, olha só que coisa maravilhosa. Eu tenho um orbital S mais um orbital P com 4 elétrons. Seguindo a premissa aí. O S, tá? S2, grupo 6A, família dos calcogênios, né? Chamados família do oxigênio, ele vem com 2 elétrons emparelhado no primeiro orbital S e vem com 4 elétrons no subnível P, nos orbitais P, com um emparelhamento aqui, ó. Tudo isso, gente, na segunda camada, a camada L, tá? Nós estamos no segundo período. O representante é o oxigênio. Olha lá os elétrons, ó. 1, 2, os 2 desemparelhados. Olha lá, 3, 4, 5, 6 emparelhados. Maravilha! E aí, eu tenho que, para fechar, né, o grupo 7A, que fazem ligações químicas. Aí os gasnó, professor, se eu não coloquei aí, os gasnó não interessa, porque eles não fazem ligações químicas. Então, para ideia que nós estamos querendo discutir aqui, ele está fora de esquema. Tá? Então eles não interessam para nós. Então aqui 2, olha lá, 1, 2, emparelhado. 1, 2, 3, 4, 5, ficando apenas um emparelhado. Ah, pessoal, aqui o oxigênio, ó, K igual a 2 e L igual a 6, correto? E aqui família do flúor, né? Dos halogênios. Um desemparelhado, olha os parzinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, ó, formando uma espécie de nuvem eletrônica. K igual a 2, L igual a 7. 7, 5 aqui, 2 aqui, 7. Uma revisão, hein, né? De elementos representativos, grupos, famílias, né? E, ao mesmo tempo, a configuração eletrônica em subníveis de energia e níveis de energia. O que eu quero mostrar para vocês, alunos? Desses elementos, quais, né, deles fazem ligações covalentes dativa e por quê? Existe uma teoria na química, tá, dos pares eletrônicos chamado repulsão dos pares de elétron. Elétron, carga negativa, a tendência deles é se repelir. Se eles não tiverem posições bem definidas, né, no caso do orbital, por exemplo, a tendência deles
né, muitas vezes é a repulsão, tá certo? Então, por exemplo, ó, vamos pegar esse aqui está sozinho. Ele estando sozinho, ele vai ocupar, né, um lugar lá na camada de valência, orbital, tranquilo, né? Tem espaço para percorrer nessa camada, né? Porque ele está sozinho na camada, então, para ele está tranquilo, correto? Ó, veja bem, 1A, camada de valência, 2A, 2, 3A, 3, 4, 5, 6, 7, assim sucessivamente. Quer dizer que os gases nobres têm 8 elétrons na camada de valência, estabilidade química, teoria do octeto. Bom, aí, o que acontece? Quando eu chego no grupo 2A, 2 elétrons na camada de valência, certo? 2 elétrons no orbital aqui, sentidos de rotação anti-horário. Só que pela repulsão de pares, eles ficam em lados opostos, eles se repelem. Então eles vão ficar em lados opostos, trafegando em sentidos opostos também, correto? Maravilha, perante a camada. E aí, vai, né, quando eu chego no grupo 3A, eu já tenho 3 elétrons, né? Eu já tenho 3 elétrons. Aí, eu tenho um orbital aqui com elétrons emparelhados e aqui eu tenho um orbital com elétron sozinho. A distribuição também vai seguir, né? A distribuição, os espaços que eles vão ocupar, correto? Na camada de valência vai ser bem distribuído também, ó. Cada uma numa posiçãozinha aqui, devido à repulsão dos pares eletrônicos. Tem um ângulo aí de distribuição, né? Vai dar um triângulo aí, mais ou menos aí, um triângulo ali, né? Isso aqui, um triângulo equilátero, aproximadamente. Então, dentro dessa situação, que nós temos que entender? Essa repulsão de elétrons faz eles ficarem em posições, né? Geralmente ficar em posições um distante do outro, porque há repulsão entre eles. Então, ó, sai de perto de mim, né? Eu não quero você. Eu gosto de próton, eu atraio próton. Quando eu chego no grupo 4A, 2 e 2, eu tenho aqui o orbital S, eles têm que ficar juntos, né? Em sentidos de rotação contrários. E aí aqui, ó, eu tenho o parzinho sozinho. Mas na distribuição na camada, eles ficam o mais longe possível um do outro, ó. Norte, sul, leste, oeste, olha lá, ó. É por isso que você vê nos livros didáticos esses pontinhos aqui, para representar essa repulsão, né? Cada um no seu quadrado. Senão ficava os 3 tudo no mesmo lugar, né? Todo mundo, né? Igual o ninho de rato, né? Todo mundo junto ali num cubículo e tá tudo certo. Colocar tudo dentro do orbital, tá tudo certo. Mas a natureza segue a lei da ordem e da organização, da ordem, né? E da harmonia. Então, ela distribui tudo conforme as regras. E aí, quando a gente chega no grupo 5A da tabela periódica, nós temos 2 e 3. 3 elétrons emparelhados no subnível P e 2 juntos. Aí, agora que começa, ó. Eu tenho uma aqui, outro aqui, outro aqui. Só que aí o quarto entra aqui, igual entrou aqui no carbono. O quinto não tem jeito. Ele vai correr, e não tem para onde correr, vai ter que ficar junto com um, formando essa nuvem aqui, ó. Uma nuvem eletrônica aí, né? Correto? Então ele vai ficar ali bonitinho junto com o outro. Ó, não tem espaço não. Aí chega perto do outro, dá um lugarzinho nesse banco aí, deixa eu ficar junto com você. Mas não acostuma não, viu? Porque se fosse lá no carbono, você ia para outro lugar, você nem ia ficar junto não. Mas beleza, eu sou nitrogênio. Certo? E chegamos no grupo 6A da tabela, S2P4. 2 elétrons parelhados no subnível S e 2 elétrons desemparelhados no subnível P e um emparelhado. Ah lá, ó. O sexto elétron, veja bem, aqui eu tinha 4, distribuiu bonitinho, cada um ficou no seu lugar, cada um no seu quadrado, sozinho. Agora aqui tem 5, cada um ocupou e ficou um, né? E agora? Tem que sentar com alguém. E aí fizeram um sorteio lá e colocaram ele aqui em cima, junto com esse. Aqui, chegou 4 e sentou cada um no seu quadrado. E aí chegou mais 2. Não, nós temos que participar aí, vamos fazer um sorteio aí. Aí veio um para cá e outro para cá, formando 2 nuvens eletrônicas. E nós temos aqui o grupo 7A com o mesmo problema. Eu tenho 2 elétrons emparelhados no subnível S, 2 elétrons emparelhados no subnível P, com um elétron desemparelhado no subnível P, aqui, que é esse aqui que está sozinho.
Então esse aqui sentou no lugar dele e falou: aqui ninguém senta comigo, certo? Eu vou sentar sozinho e pronto, acabou. Acho que pegou um revólver, né? E aí os outros sentou e falou: não, larga esse cara pra lá, vamos isolar esse cara aí, senta aqui comigo aqui e vamos ficar aqui nós juntos aqui. Formando 3 nuvens eletrônicas. Pronto! Agora fica fácil, estudante, você saber quem faz ligação dativa no processo, correto? Olha só, dos elementos, dos grupos, para fazer ligação dativa, ele tem que ter essa nuvem eletrônica aqui, ó. Correto? Então, do grupo 5A para frente, nós temos elementos que fazem ligações covalentes dativa. Do grupo 5A para trás, né, o 4A, 3, 2 e 1, não fazem ligação covalente dativa. Que maravilha! Então, somente com essa nuvem eletrônica aqui, ó, é que nós podemos estabelecer ligações dativas. Então, anotem aí, certo? O elemento para fazer ligação covalente dativa, ele tem que ter essa nuvem eletrônica aqui, ó. E isso só acontece a partir do grupo 5A. Ah, professor, então nós podemos dizer o seguinte, ó, que o grupo 5A, ele faz no máximo uma ligação dativa. Isso, uma ligação dativa, correto? Ah, então o grupo 6A, que é o grupo do oxigênio, né? O grupo 6A, que é o grupo do oxigênio, ele faz duas, porque ele tem 2 nuvens eletrônicas. Exatamente, 2 ligações dativas. Olha lá, ó, que maravilha, ó. Correto? E o grupo 7A, que é os halogênios, família do cloro, do flúor aí, do bromo, né? Vai fazer 3 ligações covalente dativa. Certo? Maravilha. Correto? Perdão. Então vamos pegar aqui a substância HNO3, é um oxiácido. Vamos pegar a substância HClO4 e vamos pegar a substância CO. Correto? Não, vamos por partes. HNO3, H2SO4, HClO4 e eu vou trabalhar com CO, certo? Vou fazer a ligação estrutural plana aí. Lembra que nós tínhamos ligação iônica, ligação covalente. A ligação iônica ocorre pela distribuição de elétrons, um ganha e o outro perde, correto? Critério de ganhar e perder na ligação iônica, alunos, como é que é? Vocês lembram? É de acordo com o caráter metálico e não metálico, eletronegatividade e eletropositividade, tá? Teoria do octeto é bonita, muito bonita, mas se a gente for pela teoria do octeto, nós não conseguimos explicar por que que um metal como o berílio, por exemplo, faz ligação covalente com o hidrogênio. Porque se for teoria do octeto, aí o aluno chega lá no ensino médio, pega o livro didático e fala, quem tem menos que 3 perde, quem tem menos que 4 perde, quem tem mais que 4 ganha e vamos nessa. E a gente não consegue explicar esse tipo de ligação aqui, ó. Tá certo? Sendo o berílio um metal, correto? Então vamos lá, aqui, o N, HNO3, como que eu faço uma ligação estrutural plana, né? Eu faço a fórmula estrutural plana dessa molécula aqui, ó. Primeiro, ela é um oxiácido. O que é um oxiácido? É um elemento que tem ácido. Então vamos dar umas aulas de ácido aqui, tá? Mas o ácido é todo aquele que tem o hidrogênio aqui, ó. Tá certo? No início da molécula, com exceção da água, que é H2O, tá? E ele é oxiácido porque ele tem hidrogênio e oxigênio. Então pega o elemento do centro, o elemento do meio, o nitrogênio, certo? Quantos hidrogênios tem aqui? 1. Então, para cada hidrogênio, você faz um OH aqui, ó. Um oxigênio aqui faz uma ligação simples aqui, uma ligação simples aqui. Quantas ligações o oxigênio precisa? 2. 2. Tá aqui, tá feito. O hidrogênio precisa de uma. Pronto. O que eu estabilizei? O hidrogênio está estável, porque ele fez uma ligação, ele só precisa de uma, ele é do grupo 1A. Um dos oxigênios, dos 3 oxigênios, está estável, fez uma ligação aqui. O nitrogênio é do grupo 5A da tabela.
ele precisa fazer 3 ligações. Aqui, ó, os orbitais aqui, ó, tudo desemparelhado. Precisa entrar 3 aqui. Detalhe, as ligações químicas acontecem para completar esses orbitais aqui, ó. Tá vendo? Ó, esses espaços vazios aqui, tá? Então, o principal motivo da ligação química não é que o átomo fica com 8 elétrons na camada. O principal motivo, a lei da atração universal de ligações químicas entre elementos, é exatamente ocupar os espaços dos orbitais aqui. Tá certo? Correto? Então, o nitrogênio precisa de 3, ele fez uma aqui. Então, eu vou fazer uma dupla aqui, ó, com oxigênio. Maravilha! O que aconteceu? 2 oxigênio estável, né? Porque esse oxigênio precisa fazer 2. Um hidrogênio estável. O que falta? Falta um oxigênio, alunos. Aí, ele vai fazer a covalente dativa. Por quê? Porque o nitrogênio já está estável, ele não precisa fazer ligação. Como ele tem uma nuvem eletrônica, ele vai fazer essa ligação dativa aqui com esse oxigênio. Maravilha, né? Quer ver? Maravilha. Novamente, nós vamos fazer a forma estrutural plana de um outro oxiácido, né? H na frente, né? Ácido e com oxigênio, um ácido com oxigênio. Então, eu vou pegar o elemento central S, certo? Quantos hidrogênios eu tenho na molécula? 2. Para cada hidrogênio, eu tenho um OH, ó. Um OH. Maravilha. Deixa eu fazer bonitinho. Elemento central, um OH. Um OH aqui. Maravilha, ó. Um OH aqui, certo? Deixa eu separar aqui esse aqui para você não confundir. Aqui, ó, um OH aqui. Correto? Maravilha? Maravilha. Aí, é o seguinte, o que nós estabilizamos aqui? Professor, então isso quer dizer o seguinte, professor, que todas as vezes que eu tiver um oxiácido, eu olho o número de hidrogênio que tem e já jogo com OH. Exatamente. Cuidado, tá? Que nós temos situações aí que o hidrogênio ele não é ionizável. E aí você não vai poder fazer isso. Mas isso, calma, nós vamos explicar lá no ácido, tá? Por enquanto aqui tá valendo a regra. Tá certo? Então vamos lá. Então, o que eu estabilizei? Estabilizei o S é do grupo 6A. Ele faz 2 ligações, né? Ele do grupo 6A precisa de 2. Estabilizei ele, está estável. Não precisa fazer mais ligante. O oxigênio aqui está estável. Esse oxigênio também está estável. E os 2 hidrogênios que precisa fazer uma estão estáveis. Então, meus amigos, eu preciso estabilizar mais 2 oxigênios aqui. Não é? Eu preciso estabilizar 2 oxigênios. Hidrogênio completo, 2 oxigênio completo, um S completo. Falta 2, ó, porque a molécula tem 4. Como o S é do grupo 6A da tabela periódica, ele tem 2 nuvens eletrônicas, olha lá, ó, tá certo? Então, ele vai poder fazer a covalente dativa com oxigênio aqui e aqui. Pronto. Ele está estável, mas ele pega essas 2 nuvens eletrônicas aqui e vai lá distribuir com o oxigênio. Legal, hein, Luiz Caio? Rapaz, puxa vida. Vamos pegar o HCl agora, aqui embaixo, aqui, ó. HClO4, tá? Essa substância aqui. Cl, elemento central. Um OH. Eu tenho só um hidrogênio, pego um oxigênio, um OH. Já forma o hidrogênio ionizável aqui do ácido. É o oxiácido. O que eu estabilizei? O hidrogênio precisa de um ligante, está estável. O oxigênio precisa de 2, ó, estável. O cloro precisa de 1, ele é grupo 7A da tabela. Ele é da mesma família do flúor. Então, estabilizei o cloro. Só que eu tenho 4 oxigênios na molécula. E agora, professor? Agora eu tenho que fazer as dativas, ó. Como ele é grupo 7A, ele tem 1, 2, 3 nuvens. 3 elétrons emparelhados em pares, né? 3 nuvens de pares de elétrons. Então, eles fazem essa graça aqui, ó. Ó que maravilha, ó. Correto? Ó que maravilha. Aí, ó. Tá aqui a dativa. Tá certo? 3 dativa ele pode fazer no máximo, né? 3 dativa. Ah, professor, então quer dizer que agora eu saquei aqui, ó. Vamos pegar o carbono aqui, C, ó. C dupla, fazer mais pertinho para você saber que é dessa molécula aqui, ó. C dupla, ó. Maravilha.
Ô professor, eu estabilizei só o oxigênio, porque o oxigênio é grupo 6A da tabela, precisa de 2, ó lá. Ó. 6 elétrons na camada de valência, precisa de 2, então o oxigênio está estável. Só que o carbono precisa de 4, professor. O carbono, olha lá, a família do carbono, ó. Olha lá, a família do carbono precisa de 4, ó. Só fez 2, falta mais 2. Olha lá, o que o oxigênio tem? Ó, ele tem 2 nuvens eletrônicas aqui, ó. Então essa ligação dativa vai acontecer do oxigênio para o carbono assim, ó. Vai pegar uma nuvinha dessa aqui e fazer diretamente com o carbono essa ligação covalente dativa. Alunos, isso é uma coisa que eu demorei muito para perceber na vida, tá? Como eu sou matemático, né? Eu estudei matemática, minha formação básica é matemática, tenho mestrado em matemática, em práticas de ensino, né? De matemática, metodologias de ensino de matemática para sala de aula. Eu estudei química, aprendi química estudando sozinho, nos livros didáticos, na minha casa, os física, a mesma coisa. E do planeta de onde eu vim, nós não temos super especialização, certo? O planeta de onde eu vim, nós aprendemos de tudo. Né? Até literatura, se eu quiser dar aula para você aqui, eu dou, mas não é a minha especialidade, não quero avançar o sinal, tá? Vamos respeitar aí os astros, tá certo? A minha determinação é que eu venho aqui dar aula de exatas para vocês. Então, no planeta onde eu vim, nós não temos super especialização, nós temos áreas de atuação. E a área de atuação é exata, nós estudamos de tudo, até física quântica eu já estudei, correto? Não sou craque não, tá? Mas aqui eu demorei muito para perceber essa nuvem eletrônica, ela é o fator primordial para ocorrer a ligação covalente dativa. Por que eu demorei muito para perceber, alunos? Porque os livros didáticos convencionais do ensino médio não falam isso. E olha que eu já li bastante, em vários livros didáticos do ensino médio, eles não apresentam isso. Uma boa parte deles, tá? E aí a gente estudando um pouquinho mais vai percebendo que é mais ou menos assim que funciona. Maravilha, estudantes? Aí você pergunta, ô professor, essas nuvens eletrônicas têm uma importância maior aí? Sim. Nas próximas aulas nós vamos falar de ligações polares, moléculas covalente polar, moléculas covalente apolar. E você vai entender que para a molécula ser polar, ela vai ter que ter essa repulsão de pares eletrônico. Para ela ser apolar ou trigonal plana, né, dentro da geometria, para ela ser apolar, ela não vai poder ter esses pares aqui, ó. Correto? Você vai entender que todas as moléculas polares têm essas nuvens eletrônicas. E quando você vai na geometria, as moléculas planas são todas sem nuvem eletrônica. As moléculas trigonais são todas com nuvens eletrônicas. Maravilha! Tá certo? Alunos, dê um like nos nossos vídeos. Nós temos um material aí no nosso canal falando de desenvolvimento pessoal. Né? Nós vamos começar, né? Já tem lá alguns vídeos dando alguns toques a vocês, orientando vocês a respeito de estudo, de aprendizagem. Claro que nós temos muita coisa para colocar lá ainda. Acompanhe nossas aulas, compartilhe com os seus amigos, né, do colégio, da sua cidade, aí, do seu bairro. Tece comentários e sugestões serão bem-vindas. Próxima aula nós vamos vir com as aulas de polaridades de moléculas e apolaridades nas moléculas, tá certo? Um forte abraço e te vejo no futuro. Até lá!